Silva Santos Júnior, ou simplesmente Neymar Júnior, o maior craque brasileiro dos últimos tempos. Para muitos, um dos maiores jogadores da história do futebol. Brasileiro, veloz, habilidoso, inteligente, chuta com as duas pernas e manda bem demais em escanteios e bola parada. O polêmico Neymar, sim, o raio caiu mais uma vez na Vila Belmiro. Mas vamos recapitular. Neymar, filho de Neymar da Silva Santos e Nadine Santos. Nascido em Mogi das Cruzes e filho de um também quase jogador de futebol. Seu pai também foi atleta por um período. Mas a carreira, que não era tão badalada como a do filho, foi interrompida após um acidente de carro. Já o filho, Neymar Júnior, trilhava os mesmos caminhos do pai e com 11 anos já estava nas categorias de base do Santos. E tudo isso começou quando Betinho, um olheiro muito conhecido na Vila Belmiro, que inclusive é o mesmo que descobriu o Robinho, e acredite se quiser, mano, Betinho revelou mais uma estrela. Aquele que na época era conhecido somente como Juninho e mais tarde se tornaria o grande Neymar Júnior. Neymar, como a maioria das crianças, começou jogando futsal em vários clubes e no time das escolas que ele frequentava. Ele veio sempre se destacando como o craque da galera, mano, da turma que ele jogava e tal. Desde cedo, quem olhava já sabia que ali existia uma joia do futebol. E em 2003, Neymar chegou ao Santos e chamou a atenção de vários clubes europeus logo de cara, incluindo o poderoso Real Madrid. E por sinal, foi passar até uns dias lá na Espanha. E olha o arrependimento que o senhor Florentino Pérez deve ter hoje em dia. O time espanhol não quis pagar a multa rescisória de 5 milhões de reais e o jovem Neymar voltou para o Santos. Mas também isso teve muito a ver com a relação do próprio Neymar, que ainda muito novo, não se adaptou ao curto tempo que ficou lá na Espanha. O Neymar era tão promissor, mano, que o Peixe criou um time sub-13 só pra tê-lo, já que antes não existia essa categoria. Enquanto isso, o Neymar permaneceu nas categorias de base do Santos por 6 anos. Ele foi apresentado de fato pro mundo. Estádio do Pacaembu, em 7 de março de 2009. O relógio marcava 14 minutos do segundo tempo e o técnico Wagner Mancini chamava o camisa 18. Um menino da Vila de apenas 17 anos para entrar no lugar de Maurício Molina. A trajetória profissional de Neymar Júnior se iniciava. Dá para traduzir o que você está sentindo agora? Estou muito feliz e muito ansioso. Muito feliz e muito ansioso para fazer a estreia como profissional do Santos. Camisa 18, Neymar, renovou o contrato até 2014 com o Santos. Uma multa rescisória de 30 milhões de euros ou 90 milhões de reais. É o que vale o garoto Neymar, aposta do Santos, a maior... Completa aí o seu raciocínio a respeito da entrada do garoto Neymar, que tocou na bola aqui para o Luizinho. Olha o Neymar. Aí o menino que vale ouro. Watson. Neymar. Com sua personalidade forte e um cabelo moicano que inclusive fez muito sucesso entre a molecada, ele era magrelo, cheio de ousadia, alegria e muita habilidade. Neymar trazia um brilho especial para as partidas do Peixe e até quem torcia para os rivais parou para assistir os meninos da Vila. Apesar de toda a sua habilidade e estilo e diferença que o Neymar já fazia com pouco tempo jogando no futebol profissional, a sua personalidade foi algo que também chamou muita atenção no começo da sua carreira. Em um jogo contra o Atlético Goianiense, mano, ele sofreu um pênalti aos 37 minutos do segundo tempo e queria bater a cobrança. Mas o experiente lateral, Léo, avisou que o treinador mandou o Marcel bater. Mano, o Neymar ficou maluco, irritado. Foi até a lateral do campo, full pistola, e reclamou que o treinador não deu o pênalti para ele bater. Inclusive, Neymar já tinha batido 6 pênaltis naquele Campeonato Brasileiro, mas tinha perdido 3. No final daquele mesmo jogo, ele perdeu uma chance fazendo graça e acabou recebendo uma bronca do capitão Edu Dracena. Neymar respondeu e no meio de toda essa confusão, o técnico Dorival Júnior de longe chama Neymar de moleque. E depois desse fato, o até então técnico do Atlético Goianiense, René Simões, deu uma entrevista falando a seguinte frase: eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Bom, no ano seguinte, em 2011, Neymar completava seus 19 anos e talvez fosse um dos assuntos mais falados do mundo.
Nesse mesmo ano, o Neymar fez o gol que lhe rendeu o prêmio Puskás, que é o prêmio de gol mais bonito do ano. Facilidade do Neymar, vai levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar protegeu, fez o drible, que lance do Neymar, que golaço! E nem isso fez o técnico Dunga convocar ele e o seu parceiro de clube, Paulo Henrique Ganso, para a seleção brasileira para jogar a Copa do Mundo. Nesse mesmo ano de 2011, Santos e Flamengo fizeram uma partida que ficou marcada na história do futebol. Um encontro entre Ronaldinho Gaúcho e Neymar. E a partida é lembrada até hoje, mano. Sendo que nesse jogo, o Neymar fez um dos gols mais picas da sua carreira. Que lance do Neymar, que golaço! Ainda em 2011, ele foi campeão com o Santos da épica Libertadores e a grande final contra o Peñarol foi absurda. Neymar jogou demais, mano, especialmente na fase final do torneio. Ele foi eleito o melhor jogador do campeonato, deixou todo mundo encantado e ainda ficou em 10º no ranking dos melhores do mundo. O que é uma parada meio que histórica, isso dizendo quando ele estava ainda jogando por um clube brasileiro que era o Santos. Ainda em 2011, que possivelmente foi o ano mais importante da história de Neymar pelo Santos, ele teve o seu primeiro confronto com o Lionel Messi lá no Mundial de Clubes. E o argentino saiu vencedor com seu time espanhol, vencendo por 4-0 o Santos lá em Yokohama, no Japão. Essa parte a gente pode esquecer, né? Ano novo. 2012 era um novo ano e Neymar já era o craque brasileiro mais falado no mundo. Isso não tenho a menor dúvida. E pra ser sincero, mano, o futebol brasileiro já não era mais páreo pra Neymar. Ele deitava por aqui, mano. Coletivamente o Santos não conseguiu conquistar nenhum título e mesmo assim o Neymar ficou na 13ª posição entre os melhores jogadores do mundo. Acho que isso já diz muita coisa, né? Individualmente foi um ano muito importante na carreira do Neymar. Inclusive naquele jogo histórico entre Santos e Bolívar, que o treinador Guilherme Ruiz ironizou dizendo que não conhecia Neymar. E a resposta do jovem atacante foi essa. Assistência, 2 gols provocando na comemoração e placar final, 8-0 Santos. Depois do jogo, o Neymar ainda postou uma foto se apresentando ao treinador Guilherme Ruiz. Já na seleção brasileira, ainda assim em 2012, ele também foi o responsável por tentar trazer o primeiro ouro olímpico para o Brasil. Mas o time canarinho, cheio de craques, acabou perdendo para o México na final. Em 2013, Neymar protagonizou aquele drible absurdo em cima do Nunes, o atacante do Botafogo de Ribeirão Preto. Esse drible mesmo que você tá vendo na tela aí, ele deu o tapa na bola no chão para ela poder dar o chapéu no Nunes. E o Nunes não gostou nada da atitude de Neymar naquela partida. Ainda em 2013, no dia 25/5/2013, Neymar anuncia que aceita a proposta feita pelo Barcelona. E o clube catalão levou o jovem jogador por 88 milhões de euros. Já na Copa das Confederações, ainda em 2013, Neymar, defendendo a amarelinha, foi decisivo demais e marcou em todos os jogos. Ao total foram 4 golaços na competição. Depois da Copa das Confederações, Neymar chega à Espanha para jogar ao lado de Lionel Messi. E quando precisou, o menino Ney também chamou a responsabilidade. No fim daquela temporada europeia, veio a Copa do Mundo, no caso a primeira do Neymar. Infelizmente, mesmo ele tendo marcado 4 gols, terminou de forma horrível para a torcida brasileira, depois que o Neymar machucou nas quartas de finais contra a Colômbia. O juiz deu vantagem, né? E ele machucou mesmo, porque o Marcelo falou assim, vamos, ele não quis levantar. Ajoelhada nas costas do Neymar. O Zúñiga chegou dando uma joelhada nas costas do Neymar. Esse árbitro espanhol é ruim demais. E aí vão tirar, vai pedir substituição já. Tá sentindo o Neymar na pancada nas costas. É o Dr. Rum quem pede a alteração. Bom, esse jogo foi um jogo muito difícil e a vitória custou cara com a lesão de Neymar, que levou uma entrada brutal de Zúñiga. E depois disso, mano, ele não conseguiu mais se levantar.
por pouco a lesão não interrompe o restante da carreira do jovem jogador. Bom, dos males, o menor. Acabou a Copa para ele e no jogo seguinte, a seleção canarinho também deu adeus à competição, com uma das derrotas mais humilhantes da história do futebol da maior seleção do mundo. Olha a bola chegando! Gol da Alemanha, chegou! 7-1 para a Alemanha, jogando em casa. Que dia, viu, mano? Depois desse fatídico momento na carreira de Neymar e da seleção brasileira, ele dá a volta por cima e começa novamente o que foi uma das melhores temporadas da carreira de Neymar Júnior. Com a chegada de Luis Suárez ao Barcelona, formou-se o trio MSN, junto com Messi, um dos ataques mais lendários da história do futebol atual. Esse trio foi campeão espanhol com uma rodada de antecedência e chegou também à final da tão sonhada Champions League, que no caso, Neymar marcou 12 gols em 10 partidas disputadas. Inclusive, esse gol absurdo na final. Neymar disputou 51 jogos, fez 39 gols e deu 10 assistências na temporada 2014-15. Ele foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo, ficando atrás de apenas de Messi e Cristiano Ronaldo, que por muito tempo foram os donos dessa premiação. Já na temporada seguinte, mano, o menino Ney brilhou ainda mais. O brasileiro virou protagonista do Barcelona depois de uma lesão do Lionel Messi. Nessa temporada, o que resume um pouco esse protagonismo foi a partida contra o Rayo Vallecano. Inclusive, mano, coitado do Nacho, que tomou essa caneta absurda aí. Coitado também do Rayo Vallecano, que sofreu na mão do jovem brasileiro. Esse dia aí, foram 4 gols do Neymar e uma assistência. Aquela, com toda certeza, era a melhor versão de Neymar. E a gente não podia deixar de citar esse gol absurdo que ele fez contra o Villarreal. E mais uma vez estava lá, Neymar concorrendo ao prêmio Puskás. Irmão, naquela temporada, o clube catalão foi campeão mundial em cima do River Plate, que inclusive Neymar deitou nesse jogo com 2 assistências e uma jogada absurda, driblando metade do time argentino. Oh, that might be a penalty. No, it's not, but it is a corner. Well, that was sensational running. It really was. Pra você ter noção de como foi essa temporada do NJ, foram 31 gols, 25 assistências em 49 jogos, sem contar os lances absurdos que brilhavam os olhos de todo mundo que assistia às partidas do Barcelona. Ainda antes do final dessa mesma temporada, tivemos os tão aguardados Jogos Olímpicos, em casa, no Brasa. E a seleção brasileira avançou até a final contra a Alemanha. Sim, aquela Alemanha que fez a seleção brasileira passar aquele vexame alguns anos atrás. Nos 90 minutos, o time brasileiro empatou a partida com o Neymar chamando a responsabilidade e guardando um golaço de falta, tá? Nas penalidades, os jogadores de ambos os times converteram as suas cobranças, mas o bicho pegou mesmo na última cobrança, quando o goleiro Everton, que ainda do Atlético Paranaense, defendeu o chute do alemão. E a cobrança final ficou, adivinha pra quem? Pro craque brasileiro. Paradinha, Neymar pro gol, acabou! É ouro! Fim do jejum! O Brasil é campeão olímpico pela primeira vez! Depois desse título, Neymar volta para a Espanha com ainda mais moral e nessa temporada que começou, um dos momentos mais absurdos foi na Champions League. Nas oitavas de final, quando o Barcelona foi até Paris enfrentar o PSG e acabou levando um verdadeiro baile. Perdeu de 4-0 e eu acho que nem a própria torcida acreditava muito nessa virada. Mas pelo jeito, Neymar acreditava. Depois do jogo, ele postou: enquanto houver 1% de chance, teremos 99% de fé. A partida da volta foi em casa, Camp Nou, Barcelona. E naquele jogo, mais uma vez,
Neymar chamou a responsabilidade do time catalão. E aos 42 do segundo tempo, quando ninguém tinha mais esperança, ele cobrou uma falta e fez um golaço. Quando ninguém mais acreditava, ele acreditou e mudou a história daquela partida. Neymar foi protagonista e mandou muito bem, mas a grande mídia da Europa não deu a devida moral para Neymar depois dessa partida. Muitos colocaram Messi como responsável pela classificação e outros até o Sérgio Roberto por ter feito o gol ao apagar das luzes. O que deu a entender para a mídia ou para alguns torcedores é que Neymar sempre estaria atrás do Messi enquanto ele estivesse no Barcelona. Tipo uma sombra, sabe? E isso não foi muito legal para o jogador. Na temporada seguinte, o Neymar terminou com 45 jogos, 20 gols e 26 assistências. A insatisfação do Neymar ficou cada vez mais clara com o tempo e com isso começaram a surgir rumores de uma possível mudança de clube, a ida para o PSG. Muita gente do meio esportivo não acreditou e inclusive achava que era fake news, uma notícia dada pelo repórter brasileiro Marcelo Beckler. Pouco tempo depois a notícia se confirma e o craque brasileiro deixa o Barça com 186 partidas, 105 gols e 75 assistências. A chegada de Neymar ao PSG era histórica. O craque brasileiro teve seu nome projetado na Torre Eiffel, algo que nunca tinha rolado antes com nenhum jogador estrangeiro. E na apresentação oficial, a torcida do PSG fez uma festa linda no Parque dos Príncipes, lotado, com mais de 40 mil pessoas esperando só para ver ele. Juste un petit mot, parce que tu le sais, il y a une filière brésilienne, il y a une histoire brésilienne ici au parc. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux supporters parisiens? Paris, les Magic. Ici, c'est Paris. Ici, c'est... Merci. Já na sua primeira temporada na França, Neymar foi mais uma vez eleito o terceiro melhor jogador do mundo. Na sua estreia jogando no Parque dos Príncipes, Neymar participou de 5 gols na partida contra o Lyon. Ele fez questão de dar um show de habilidade. Ney inicialmente estava correspondendo a todas as expectativas, sendo literalmente o craque do time. A carreira de Neymar sempre foi marcada por algumas polêmicas, e uma delas foi a primeira discussão com o Cavani. Em uma partida contra o Lyon, lá em 2017, teve uma falta perto da área, e o Dani Alves deu a bola para o Neymar, que bateu a falta e o goleiro defendeu. Na mesma temporada, mais uma polêmica. Na partida contra o Dijon, que o PSG venceu por 8-0, Neymar fez 4 gols. E um deles em um pênalti, que a torcida gritou o nome de Cavani para bater e o craque brasileiro não se importou muito. Ele foi para a bola e fez o 8º gol do time francês. Parou, bateu! Gol! Neymar queria mesmo era a Champions pelo Paris. E até começou bem, mas já nas oitavas de finais eles pegaram o Real Madrid e aí já viu, né? Bom, e para piorar a situação, veio a primeira lesão no metatarso. E isso foi lá numa partida contra o Olympique de Marseille. Depois disso, ele acabou passando por uma cirurgia e ficou fora dos gramados por 3 meses. Depois disso, ele acabou voltando a jogar na Copa do Mundo de 2018, que o Brasil, infelizmente, foi eliminado pela Bélgica e o Neymar acabou ficando com a fama de cai-cai depois de um lance aí. A próxima temporada pelo PSG não foi muito diferente. Perseguição em campo, tanto dos outros jogadores quanto dos árbitros. Neymar deu uma carretilha em uma partida e... Essas perseguições dos adversários contra Neymar resultaram em mais uma lesão. Inclusive, de novo, no metatarso em uma partida contra o Strasbourg. Sair o Neymar. Sai puxando a perna, o brasileiro tomara. E depois disso, mais um grande tempo fora dos gramados. No retorno das férias, ele se meteu em uma nova polêmica e acabou agredindo um torcedor que estava zoando ali o PSG nas arquibancadas. E como tudo que acontece envolvendo o nome de Neymar, aquele vídeo viralizou e ele respondeu dizendo que não tem sangue de barata não, viu, mano? A temporada 19 e 20, depois de tantas polêmicas passadas, começou de uma forma diferente.
Segundo a mídia, Neymar queria sair do PSG e voltar para onde ele foi muito feliz, que era o Barcelona. Mas o Sheik não queria liberar o jogador não, e ele acabou treinando separado do time principal. E quando a janela de transferências fechou, ele foi reintegrado ao elenco. E por conta da pandemia, os jogos eliminatórios da Champions foram em formato único e sem torcida. O PSG foi avançando pouco a pouco, passando pelo Borussia, do Erling Haaland, que teve uma polêmica também com o jogador Neymar. Nas quartas de finais, o PSG derrotou a Atalanta, que era uma das maiores surpresas daquela edição. O resultado do jogo, 2-1. Na semifinal, eliminou o RB Leipzig, com resultado de 3-0. E assim, Neymar chegava perto do seu objetivo. Ele levou o PSG à grande final da Champions, a primeira da história do clube. Mas, infelizmente, acabou perdendo essa final para o clube alemão por 1-0. Infelizmente, essa foi mais uma frustração na passagem do menino Ney pelo clube francês. Na temporada 21-22, o que ninguém esperava acontece. Messi aceita a proposta e também vai jogar na França, ao lado de Mbappé e Neymar. Mais uma vez, o objetivo principal, que era a Champions League, ficou pelo caminho. O Real Madrid derrotou o time francês e acabou com o sonho de ganhar a Orelha. Mais um ano começando e mais uma polêmica na vida do NJ. A amizade entre Neymar e Mbappé, que era uma parceria incrível, a galera costumava até dizer que o Mbappé também era brasileiro. E ela acabou dando um reviravolta, mano. E um querendo aparecer mais que o outro, uma briga de egos, ou um ser mais protagonista que o outro. E as coisas ficaram ainda mais tensas quando o Mbappé foi gravado xingando o Neymar depois de ser substituído. O francês foi gravado chamando o Neymar de vagabundo, mano. Pois é, o Tartaruga Ninja chamou o Neymar de vagabundo e disse: ele não me passa a bola, se fosse eu, ele não tocava. Mbappé confirmou essa história em uma entrevista para o L'Equipe, mas falou que era uma coisa normal de futebol. Tudo só piorou ainda mais quando o Mbappé renovou o contrato com o PSG e pediu para que o time jogasse para ele, e não para o Neymar ou para o Messi, ou seja, ele queria ser o protagonista. O restante do elenco do PSG não gostou muito dessa atitude do Mbappé não. E aí a mídia começou a dizer que o Neymar e o Mbappé estavam se estranhando dentro do vestiário também. E nas redes sociais, Neymar estava sempre curtindo posts que detonavam o Mbappé. Na partida contra a Juventus, na Champions, teve um lance em que o Neymar estava sozinho e o francês simplesmente não tocou a bola. Ele mandou a bola para fora e o brasileiro ficou como? Maluco. Segundo o jornal L'Equipe, para ficar no PSG, Mbappé pediu a saída de Neymar. Ele deixou claro: se o Neymar ficar, eu vou embora. Eu quero ser o foco principal do projeto. Se não renovar, eu saio de graça em 2024. E assim acabou uma amizade que era muito promissora. Naquele tempo, o Neymar tinha contrato com o PSG até 2025. Mas ele avisou que queria sair porque já não aguentava mais essa pressão. As polêmicas e as lesões foram um dos principais motivos do seu desempenho cair tanto por lá. Em quase 2 anos, disputou 173 partidas, mas ficou de fora de 37,5% delas por lesão. Nos números do PSG, ele fez 173 partidas, 118 gols e 77 assistências. No meio de toda essa confusão, outra reviravolta na carreira de Neymar foi a troca do seu principal fornecedor esportivo. Neymar sai da Nike e vai para Puma. Rumores também dizem que houve algumas discussões com a Nike nas negociações e o Neymar preferiu respirar novos ares. Você acha que ele acertou nessa decisão? Bom, vem aí, mais uma Copa do Mundo. Inclusive essa daí eu mesmo estava presente assistindo a nossa seleção, que infelizmente foi eliminada pela Croácia, mesmo com o Neymar fazendo um golaço naquela partida. Faltando apenas 4 minutos, o Brasil tomou um gol do empate e depois foi eliminado pelo time de Luka Modric nos pênaltis. Partiu, bateu, perdeu, acabou. Acabou. Termina o sonho do Hexa. Já que a passagem de Neymar pelo PSG foi meio que frustrante e cheia de polêmicas, o talento brasileiro resolveu trilhar o seu caminho e o destino que ninguém esperava veio.
o maior jogador brasileiro da atualidade abandonava a Europa e estava com um destino certo: a Arábia Saudita. O Al Hilal contratou o craque brasileiro no dia 15 de agosto de 2023. No total, o contrato de Neymar na Arábia Saudita é de 320 milhões de euros, o que é mais ou menos 1,7 bilhão de reais, incluindo salário, luvas e acordos comerciais. Isso aí, mano, dá mais ou menos 70 milhões de reais por mês, ou 2,3 milhões por dia. É muita grana, hein, meu amigo? Pra quem pensou que seria fácil a vida de Neymar na Liga Saudita, não foi não. Demorou 5 jogos para ele marcar o seu primeiro gol. E logo após essa partida que ele marcou seu primeiro gol, mais uma lesão. Neymar defendia amarelinho uma partida contra o Uruguai durante a data FIFA e em uma jogada boba, Neymar rompe o ligamento cruzado do joelho esquerdo e também uma lesão no menisco. Infelizmente, isso rendeu ao craque 1 ano longe dos gramados. E depois desse longo tempo de recuperação, Neymar volta e no seu segundo jogo de retorno pelo Al Hilal, novamente se lesiona. Neymar saindo aqui pela linha de fundo. O Neymar tá fora do campo nesse momento. Dessa vez é algo mais simples, uma ruptura no tendão da coxa, o que é basicamente normal para quem teve uma lesão tão longa, mas que ainda assim tirou o camisa 10 por mais ou menos 6 semanas. Hoje, a grande expectativa é de que Neymar venha jogar no Brasil, no Santos, por pelo menos 2 anos. Isso é o que espera a torcida santista e até os rivais. A vinda de Neymar para o Brasil, mano, valorizaria muito a liga e também a imagem do nosso futebol. Para onde o Neymar vai, os olhos da mídia também vai. A grande verdade é que as malditas lesões impossibilitaram o Neymar de brilhar muito mais do que ele podia dentro dos campos. Como eu citei aqui, mano, por diversas vezes, a vida pessoal de Neymar sempre influenciou muito na vida como atleta. A grande mídia sempre foi muito crítica em relação ao Neymar e sempre disseram que ele não se cuidava como deveria, que ele sempre priorizou a vida de celebridade, festas e mulheres, e no meu ponto de vista é que a gente não tem nada a ver com a vida pessoal do cara, e sim com o que ele entrega dentro de campo. Bom, ainda assim, muito provavelmente, o ato de priorizar o outro lado da vida fez com que o corpo dele respondesse de uma forma que muitos não esperavam. Acho que nem ele, né? De fato, o auge de Neymar provavelmente tenha sido durante os anos de 2015 a 2018, pegando aquela grande época de Barcelona com o trio MSN. E depois de sua segunda lesão do metatarso, infelizmente o Neymar não conseguiu mais performar da mesma forma. Um menino que começou lá em Santos e para muitos tinha características de um jogador perfeito, infelizmente, pelas lesões e polêmicas, não teve as vitórias que todos esperávamos que ele tivesse. Mas ainda assim a carreira de Neymar foi absurda. O ídolo que marcou e ainda marca uma geração. Isso é Neymar Júnior. Galera, parece até que eu tô voltando no tempo. Tô aqui reunido com amigos e familiares. E eles me ajudaram a escrever algumas coisas. É que eu não vou aguentar até amanhã. Minha família e meus amigos já sabem a minha decisão. Assinarei o contrato com o Santos Futebol Clube. Quero agradecer aos torcedores do mundo inteiro que desejaram muito esse momento que pudesse ser realizado. Quase 12 anos se passaram desde que eu saí da vila mais famosa do mundo. E parece que foi ontem. O meu sentimento pelo clube e pela torcida nunca mudou. Passei momentos maravilhosos em Riad. A Arábia Saudita me recebeu de uma forma surreal. Não só a mim, quanto a minha família também. Fui muito feliz aqui e levarei essas lembranças comigo para o resto da vida. Mas tive uma lesão muito grave, que impediu que eu retribuísse esse carinho dentro de campo, como eu gostaria. Estarei torcendo muito pelo sucesso da Copa do Mundo de 2034. Os sauditas merecem e quero sempre estar presente, acompanhando o crescimento desse país maravilhoso. Mas agora eu preciso voltar a atuar. E só um clube como o Santos Futebol Clube pode me proporcionar o carinho que preciso para me preparar para os desafios que tenho nos próximos anos. E todos vocês, independente do clube que torcem, sabem bem do que estou falando. Espero que todos me acompanhem nessa nova etapa da minha vida. Sou grato a todos vocês que me apoiaram, mesmo nos momentos mais difíceis. E não foram poucos. Só jogando futebol, fazendo o que eu mais amo nessa vida, é que eu sou feliz.
É um orgulho que nem todos podem ter. Parece que até essas palavras já foram escritas. Talvez tenham sido mesmo. E eu estou muito feliz em poder escrever de novo. Que Deus nos abençoe e nos proteja.